Se nós formos olhar em profundidade, no Sermão da Montanha, Jesus está nos dando uma fotografia do seu coração. Jesus está dizendo como é que ele é, como é ser filho de Deus. Porque afinal das contas, é isso que é ser cristão. Ser cristão é ser filho de Deus. Ser cristão é continuar neste caminho em que Deus, nosso Pai, é aquele no qual nós colocamos toda a nossa confiança. E exatamente esta confiança em Deus Pai, este ser profundamente filho que se entrega nos braços do Pai, do jeito que Jesus se entrega nos braços de Deus Pai, que está no centro da reflexão do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje quer transmitir uma mensagem positiva, esta confiança do Filho no seu Pai, no Pai do céu. Vejam, exatamente aqui que está o foco. E é por isso que a igreja nos coloca diante da palavra do profeta Isaías na primeira leitura. Na primeira leitura nós temos no capítulo 49 de Isaías aquela famosíssima comparação, onde Deus diz: acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. O que Deus está dizendo nessa palavra do profeta Isaías é que o amor de Deus, a bondade de Deus é infinitamente maior do que qualquer mulher na face dessa terra. E nós, seres humanos, compreendemos perfeitamente o quanto o amor de mãe é empenhado, o quanto o amor de mãe é entregue, o quanto uma mãe verdadeiramente se entrega aos seus filhos. Muito bem, o amor de Deus é infinitamente superior a isso. E nós devemos viver a partir desta luz, a partir desta realidade. Mas para que haja isso, nós precisamos ter fé. E aqui que está o grande problema. Jesus, no Evangelho de hoje, coloca o dedo na chaga, coloca o dedo na ferida. Ele mostra claramente que quando nós não confiamos em Deus, o que está faltando é a fé. No versículo 30, ele chama os seus ouvintes de gente de pouca fé. Oligopistoi, em grego, quer dizer gente de fé pequena. A nossa fé, ela é indigente, é insuficiente. Nós não confiamos suficiente em Deus. Não confiamos em Deus da forma como nós deveríamos confiar. Pois bem, como é que nós podemos analisar esta nossa situação, esta nossa doença de falta de fé? Os santos padres dizem que uma pessoa que não tem fé, ela tem uma doença espiritual, que eles usam um nome curioso, interessante, dipsichia. Di é dois em grego, psiche é alma. Ou seja, como se a pessoa tivesse duas almas, a pessoa está dividida. Ela coloca sim um pouco a sua confiança em Deus, porque alguma fé ela tem, é evidente. Ela não é totalmente sem fé, mas ao mesmo tempo não coloca toda a sua confiança em Deus e de alguma forma coloca a sua confiança nas coisas que lhe estão ao redor, coloca a sua confiança nas criaturas, coloca a sua confiança no seu poder, na sua saúde, no seu dinheiro, na sua capacidade de resolver os seus próprios problemas. Pois bem, aqui então nós temos essa doença da dipsichia. Jesus coloca e descreve essa realidade desta doença, desta dupla alma, deste coração dividido no Evangelho de hoje, e nós podemos ver isso com muita clareza. A primeira frase do Evangelho de hoje diz exatamente isto: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Eis aí a realidade do coração dividido, do coração que tem dois senhores, que tem dois deuses. Não é possível nós vivermos nesta divisão, não é possível nós vivermos nesta dicotomia, nesta esquizofrenia. A palavra esquizofrenia quer dizer exatamente isso. Esquizo quer dizer dividir, não é? Ou seja, uma pessoa que tem dupla personalidade. E isso, nós pagamos um preço por isso. Nós pagamos um preço por ter essa dupla personalidade. Vejam, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nosso Senhor nos quer totalmente para Ele. Mas não porque Ele é egoísta e prepotente. Deus nos quer totalmente para Ele porque quer o nosso bem. Porque Ele sabe que se nós nos afastarmos dEle, estamos nos dividindo, estamos atuando de forma esquizofrênica, estamos vivendo uma vida onde, na verdade, estamos entregues às preocupações mais mesquinhas e nos destruímos. Vejam, Jesus coloca aqui vários exemplos, mas os exemplos que Jesus dá no Evangelho de hoje são todos um pouco voltados para este pecado, o pecado da avareza. É por isso que ele coloca: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não podeis servir a Deus e a mamona. Quem é mamona? No original grego, essa palavra mamona, ela vem do aramaico e quer dizer a divindade do dinheiro. Deus é Deus verdadeiro,
mas eu também posso colocar as coisas materiais no lugar de Deus. E aí nós temos então o dinheiro enquanto Deus. Nós não podemos ter Deus como Deus verdadeiro e não podemos ao mesmo tempo ter o dinheiro como nosso Deus. Vejam, mas essa divisão de ter dois deuses tem um preço altíssimo que nós pagamos no nosso próprio coração. O versículo 25 diz assim: não vos preocupeis. Vejam a preocupação. A palavra grega merimna, preocupação, ela vem de uma raiz, um verbo, merizo, que quer dizer dividir, cortar no meio. Uma pessoa preocupada é uma pessoa dividida. É uma pessoa que tem o seu coração dividido, a sua alma dividida, a sua vida esquizofrênica. É aquela situação de Marta. Jesus, lá no Evangelho de São Lucas, olha para Marta e diz: Marta, Marta, tu te agitas e te preocupas. Eis aí, esse mesmo verbo, do preocupar, da palavra merimna, merimnal. Eu me preocupo, eu me divido. Eu estou dividido em várias coisas. Marta, tu te agitas e te preocupas com muitas coisas. Jesus está dizendo para Marta: Marta, o seu coração está dividido. Uma só coisa é necessária. Eis aí como esta luz do episódio de Marta nos ajuda a interpretar o evangelho de hoje. E Jesus vai fazendo comparações. Nossa preocupação com o comer, nossa preocupação com o beber, com o vestir, tudo isso são preocupações pagãs. Ou seja, de gente que não tem fé. Sim, é assim que acontece. Veja o versículo 32. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Ou seja, os pagãos é que têm o coração dividido dessa forma. Isso quer dizer que nós somos homens de pouca fé. Somos, de alguma forma, pagãos. Então, Jesus usa belíssimas comparações neste evangelho. Ele fala dos lírios do campo, ele fala dos pássaros do céu. Vejam, Deus cuida dessas realidades pequeninas, frágeis, poderíamos dizer, desprezíveis até. Ninguém fica de luto porque um lírio murchou. Ninguém fica de luto porque um passarinho caiu no chão. No entanto, nós valemos mais do que tudo isso e nosso Pai do céu cuida de nós. Ele tem um amor maior do que qualquer mãe. Pois bem, e aí como é que nós podemos então aplicar esse evangelho de hoje à nossa vida? Bom, a primeira coisa, vamos sempre nos recordar daquela luz de interpretação de toda a Bíblia que é o mistério pascal. Jesus na cruz se entregou totalmente confiante ao seu Pai do céu. O evangelho de São Lucas coloca esta última palavra na boca do Cristo na hora em que ele morre. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa confiança, essa entrega do filho que se joga, mesmo no escuro, mesmo sem ver a presença de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Mesmo assim, ele confia. Ele sabe que, mesmo que eu não sinta a presença de Deus, Ele está comigo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, pois estão comigo o teu cajado e o teu bastão. Vejam, meus queridos irmãos, minhas irmãs, esta confiança infinita de Cristo. Esse é o coração de Jesus. No mistério pascal, na cruz de Cristo, Ele que morre confiando no Pai, Ele nos ensina. E de lá brota uma luz infinita para nós, que somos chamados também a confiar e a ter fé. Vejam então, meus irmãos, minhas irmãs, o que o Evangelho de hoje está nos ensinando. Jesus nos ensina a ser filhos confiantes em Deus. Mas para isso nós precisamos ter fé e não ser oligopistoi, homens e mulheres de pouca fé, de fé pequenina. Nós precisamos ter uma grande confiança em Deus. Por quê? Porque as nossas preocupações significam uma divisão, uma falta de fé. Falta de fé é isso, é coração dividido, é querer colocar um pé dentro do barco e outro na margem do rio. Ou seja, eu coloco o pé dentro da barca da igreja, mas ao mesmo tempo eu acho que fico mais seguro na margem. Mas e assim, com um pé lá e outro cá, eu vou terminar caindo na água. Nós precisamos pôr os dois pés na barca da igreja. Nós precisamos ter os dois pés na fé. Precisamos confiar verdadeiramente. Como eu disse no início do programa, ao fazer o Sermão da Montanha, Jesus está nos dando o caminho para sermos cristãos, o caminho para sermos filhos. Mas, ao fazer isso, Ele, na verdade, está nos dando uma fotografia do seu coração. Jesus está mostrando como é o coração dele.
É um coração de filho confiante. Assim como ele confiou no Pai Celeste, também nós podemos e devemos confiar no Pai do céu. Oi você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.